A esperança é o tema central da Cartilha de Orientação Política 2024, um subsídio elaborado pelo Regional Sul 2 da CNBB, com o objetivo de contribuir para a formação de uma sadia consciência política e motivar a participação no processo eleitoral. Dividida em 3 partes, a cartilha é apartidária e expressa o compromisso social da Igreja Católica no âmbito da política. Fiel ao Evangelho, a Igreja tem o compromisso de cuidar e defender a vida humana na sua integralidade. E isso se faz concretamente quando a política é exercida segundo seus mais nobres valores, como a busca do bem comum, da fraternidade e da paz. O subsídio é didático, possui uma linguagem de fácil compreensão, traz informações sobre as eleições e o processo eleitoral, temas da atualidade e reflexões para ajudar o eleitor a conservar a esperança na política. Sua leitura e aprofundamento podem ser feitos individualmente e também em grupo. Ser cristão e ser cidadão são 2 realidades inseparáveis. Por isso, motivados pela esperança cristã, que jamais decepciona, a Cartilha de Orientação Política 2024 é um instrumento para motivar a participação no processo eleitoral, com consciência e responsabilidade. Faça o seu pedido. Todos que estão nos acompanhando na manhã de hoje, nós estamos aqui reunidos no Salão Nobre da Cúria da Arquidiocese de Curitiba e gostaria de evidenciar que neste salão, no ano de 1980, o Papa São João Paulo II esteve reunido com lideranças e autoridades. E hoje nos encontramos aqui também com autoridades, a mídia, amigos da Igreja Católica, para a coletiva de imprensa do lançamento da Cartilha de Orientação Política, Eleições Municipais. É com muita alegria e satisfação que acolho a todos para esse momento de alta nobreza da sociedade paranaense, sociedade brasileira, no qual nos preparamos para o pleito eleitoral. Agradeço e acolho a todos que aqui estão presentes para esta coletiva de imprensa, na qual vamos apresentar e fazer o lançamento oficial da Cartilha de Orientação Política 2024, que tem como lema: a esperança não decepciona. Acolho também a todos os que nos acompanham de modo online pelas redes sociais e plataformas. Para fazer esse lançamento e nos falar sobre o objetivo desta cartilha de orientação política, que o Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil preparou e que produz desde 2008. Eu quero convidar para compor a mesa o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. Dom Jeremias, como presidente do regional, acompanha toda a produção do subsídio, desde a definição dos temas, a sua redação final. Ele também faz o diálogo com todo o episcopado do Brasil, apresentando o subsídio a todos os bispos. Convido também para compor a mesa o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Reginei José Módulo. Na produção da cartilha, nós formamos uma comissão de reflexão e acompanhamento, composta de bispos, padres e peritos em várias áreas do conhecimento. Neste ano, Dom Reginei fez parte desta equipe. Convido também o professor Rogério Carlos Borno, mestre e doutor em Direitos Fundamentais e Democracia, é um dos grandes colaboradores na produção da cartilha. Professor Rogério, seja bem-vindo também à mesa. Desde 2012, o professor Rogério nos ajuda na produção da cartilha, também fazendo uma revisão técnica e jurídica do texto.
Obrigado, Dom Jeremias, Dom Reginei, professor Rogério, por aceitar estar conosco nesta coletiva, que vai apresentar à imprensa e à sociedade a nossa cartilha de orientação política 2024, em vista das eleições municipais. Por favor, podem tomar seus lugares. Então, a nossa coletiva vai transcorrer da seguinte forma. Cada um dos membros da mesa vai falar sobre um aspecto da cartilha. Em seguida, abriremos para perguntas dos profissionais de imprensa e também dos convidados aqui presentes. Nós queremos agradecer a presença de muitas autoridades da própria mídia, e destaco aqui especialmente o desembargador Sigurd Roberto Bergstrom. Ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Também do irmão Rogério Renato, que é o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também do Rosvert Ares, que é da Academia Brasileira do Direito Eleitoral e Político. Também Daniel Godry Júnior, Fabiana Sá, da Canção Nova, a Diocese de Apucarana, assessoria do deputado estadual Evandro Araújo, o Eliseu Rocha, da Governadoria do Estado, e de maneira muito especial, a presença da equipe técnica da TV Evangelizar, a nossa TV Evangelizar aqui de Curitiba, que faz a transmissão do sinal. Então, para iniciar a nossa coletiva, passo a palavra a Dom Jeremias, que vai nos apresentar o objetivo desta cartilha política Eleições 2024. Dom Jeremias, com a palavra. Bom dia. Dia, Padre Valdecir, obrigado por essas palavras, por importante para o nosso trabalho, o trabalho especialmente de lançamento da cartilha. Bem, a mim coube então a responsabilidade de falar para vocês e para todos os que nos acompanham, que a cartilha de orientação política é publicada pelo Regional Sul 2 da CNBB desde o ano. Portanto, estamos aí na nona. A iniciativa partiu dos bispos paranaenses a publicação do documento 23 da CNBB no ano de 2006, o qual incentivava a elaboração de cartilhas em cada realidade do país, norte, sul, leste, oeste, ou nos diferentes regionais. O objetivo geral da cartilha é contribuir para a formação de uma sadia consciência política nas pessoas, incentivando-as a exercerem seu direito cidadão de votar com consciência e responsabilidade. Portanto, esse penso que foi um objetivo muito presente desde o começo, trazendo os muitos vícios, que nós temos na política nacional, que temos nos períodos eleitorais, para que as pessoas possam discernir melhor, realmente, o que é melhor para o país, para o Estado, para o seu município, e poderem, de fato, votar com consciência política, levando em conta também os valores humanos, valores cristãos, sobretudo, para que, assim, possamos construir uma sociedade melhor. As características dessa cartilha, primeiro, que ela é apartidária. A Igreja Católica não indica candidatos e nem apoia partidos. A segunda é que é uma linguagem simples e de fácil compreensão, poderíamos dizer. É didática, colorida, pode ser lida e estudada tanto individualmente quanto em grupo. Inclusive, os senhores observarão que no final dessa cartilha tem lá algumas perguntas que, sendo feitas em grupo,
podem ser respondidas, gerando assim o desenvolvimento de uma reflexão política. O tema da cartilha desse ano de 2024, esperança, né? Motivado pelo jubileu de 2025, convocado pelo Papa Francisco com o tema Peregrinos da Esperança. Portanto, quer trazer à tona a questão da esperança que motiva toda e qualquer pessoa a trabalhar, a cuidar de si, a cuidar da saúde, a cuidar da família, a trabalhar bem a sua própria economia. A esperança não decepciona é o lema bíblico, e com isso queremos dizer que há razões para se ter esperança na política. Certamente muitas seriam as esperanças que nos motivam para trabalhar a questão política e a conscientização política, e inclusive para votarmos, para elegermos, para indicarmos candidatos, indicarmos os nossos representantes. O Papa Francisco afirmou que a política é uma das formas mais nobres da caridade, pois ela busca o bem comum, a dignidade de todas as pessoas. Além disso, ainda levando em conta o Papa Francisco, que lançou há algum tempo, não muito tempo, poucos anos, a encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, na qual o capítulo 5º é dedicado ao tema da política. O título é exatamente A Política Melhor. Ali o Papa Francisco usa, inclusive, um termo que é muito pouco usado, é o amor político. Esse amor que é capaz de construir, que é capaz de discernir, é capaz de ler as angústias, ler os problemas, ler, afinal de contas, as expectativas de uma população. Para aprofundar os temas da cartilha, o regional também está produzindo uma série de podcasts que começarão a ser publicados a partir de amanhã, dia 10. Está no Spotify com o título A Política Melhor. Portanto, esse momento que nós estamos aqui, quer ser desde já uma contribuição. Nós que lidamos com o trabalho da igreja, a questão da fé, o trabalho de evangelização, assim por diante, para mostrarmos que a nossa fé, ela tem sim uma incidência no dia a dia da gente. E tem que ter uma incidência sobre o desenvolvimento da sociedade. Frequentemente, a gente ouve essa expressão, fé e política não se misturam. Bom, é verdade, pode até ser verdade, mas, afinal de contas, eu penso que o nosso problema não é fé. Nosso problema é formação política. E nós precisamos trabalhar nisso, ajudar a formar o pensamento político do nosso povo, o esclarecimento político do nosso povo, para que deixemos de vez para trás polarizações políticas, deixemos de vez para trás compra de votos, deixemos de vez para trás tantas ideologias que não ajudam a construir o ser humano. Nosso objetivo é construir o ser humano, é construir uma sociedade justa, fraterna, solidária, e para isso é que concorre a melhor política. Obrigado, Dom Jeremias, por essa introdução, contextualização e trazer presente os objetivos principais da cartilha, que é conscientizar e discernir, também trazer presente o lema da esperança e lembrar do nosso querido Papa Francisco sobre a encíclica Fratelli Tutti, do capítulo 5, quando ele trata da política melhor. Gratidão. Agora eu quero passar a palavra a Dom Reginei,
que vai nos falar sobre o papel da Igreja Católica nesse contexto de eleições municipais. Dom Reginei, com a palavra. Saudação ao desembargador e presidente do TRE, Dr. Sigurd. Também minha saudação ao Roosevelt, nome de relevância política, né? Que é da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Minha saudação a Eliseu Rocha, aqui representa o governo do Estado do Paraná, assessoria. Minha saudação ao irmão Rogério, nosso amigo em tantas missões e trabalhos que a universidade realiza. Minha saudação ao presidente do regional e que também preside essa mesa, nosso arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, ao Rogério, que traz todo o caráter técnico, auxilia para que estejamos bem orientados nesta dimensão. Minha saudação a todos os demais presentes, aqui também já nominados, os que nos acompanham em casa, pela imprensa, pelas redes sociais. Bom, a Igreja, ela se insere nesse debate, nestas questões que nós chamamos de eleições municipais. Precisamente a cartilha deste ano visa as eleições municipais, como qualquer outra instituição que pretende participar, auxiliar a sociedade na promoção do bem comum, da paz, que são princípios basilares e da dignidade humana. Então, primeiramente, a Igreja, ela vem como mais uma instituição. Ela vem como participar, colaborar, contribuir com algo que lhe é próprio. Dentro da Igreja, nós temos uma longa tradição chamada de doutrina social. Foi inaugurada por Leão XIII no ano de 1891 com a encíclica Rerum Novarum, e desde então, praticamente todos os sumos pontífices emitiram encíclicas ou algum documento que foram somando e contribuindo para o progresso, o crescimento desta doutrina chamada doutrina social, que é onde inserem-se as questões mais relacionadas à política, porque diz respeito à vida social. Dom Jeremias bem enfatizou, e a minha fala é do papel da Igreja Católica nas eleições. Dom Jeremias bem enfatizou que não se trata de modo algum de uma posição ou de uma participação partidária, é apartidária. A Igreja não adentra e não indica nomes de candidatos ou partidos políticos. Ela apresenta aquilo que lhe é específico e próprio, e usando uma expressão, a Igreja de Paulo VI, a Igreja perita em humanidade, e a experiência da Igreja no acompanhar a humanidade nos seus passos, nos seus progressos e nos seus retrocessos. Também a Igreja com seus progressos e às vezes também os seus limites. A Igreja trabalha princípios e valores. A fonte destes princípios e valores não é e não poderia ser outra que o próprio Evangelho, que o próprio anúncio realizado por Jesus Cristo. Aqui, a Igreja, ao anunciar princípios e valores, e não candidatos ou partidos, tem clareza que não cabe a ela substituir a consciência de ninguém. Cabe a ela ajudar a sociedade como um todo a formar uma consciência que seja coerente com os princípios e valores cristãos. A dignidade humana, a fraternidade social, que o Papa Francisco tanto nos ajuda, e creio tem aqui uma reserva de conhecimento que vale a pena ser aprofundado ainda.
a solidariedade, o bem comum. Aqui nós estamos, sim, em um campo, em uma esfera que a igreja entende ser não apenas possível, mas necessária a participação dela. Seria uma incoerência se ela não apresentasse as implicações próprias do crente, daquele que crê em Jesus Cristo. E não substituir a consciência, mas realizando uma diaconia, um serviço à consciência. Ou seja, ajudando na propositura de princípios, de valores, que cada cidadão, não somente os cristãos, porque aqui não é conteúdo de fé, mas é sim conteúdo próprio da vida social, que cada cidadão possa fazer um caminho e chegar à conclusão acerca de qual é a melhor proposta para a vida em sociedade. Qual a melhor proposta para o bem comum. Por isso, já na página 6, nós temos ali indicativos de princípios e de valores considerados pela Igreja Católica e pelos bispos do regional, toda a reflexão feita, importantes quando for realizada a escolha do candidato, ou seja lá da sigla, da legenda que o cidadão, o eleitor, assim o fizer. Também não querendo alongar-me muito, concluo dizendo que o próprio título da nossa cartilha, A Esperança Não Decepciona, é uma citação bíblica de Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo. Onde a esperança se perdeu, o desespero ocupa o espaço. E se for o desespero o nosso guia, certamente teremos problemas seríssimos na vida social. Por isso, não apenas numa dimensão escatológica dos dias últimos, mas da vivência que a fé nos proporciona, alimentar a esperança, porque a esperança abre-nos perspectivas, permite que planejemos, permite que pensemos, permite que nos organizemos. O desespero vai levar justamente a desagregação social, ao fim da paz e possivelmente a violência. Por isso, o primeiro serviço que a igreja pretende fazer é ajudar a alimentar a esperança. A esperança, João Jeremias falava que são tantas: esperança na paz, a esperança na dignidade humana, na superação da miséria, na superação de tantas situações que não favorecem a vida social. Queremos, como igreja, contribuir, participar da política, porque entendemos ser próprio uma consequência do Evangelho e porque entendemos que podemos colaborar e ajudar. Obrigado, Dom Reginei, pela sua participação e trazer presente esta reflexão de que a igreja é parte da sociedade e contribui com o crescimento e o progresso da sociedade, como descreve a doutrina social da igreja. E além do mais, dizendo que a base da igreja são os princípios e valores, e é isso que ensina e orienta a sociedade a partir da esperança. Gratidão pela sua participação, falando desta relação da igreja e a política. Agora eu quero convidar o professor Rogério Carlos Borges, que vai nos falar sobre o contributo que as cartilhas de orientação política têm oferecido à sociedade desde o ano de 2008, quando começaram a ser publicadas. Professor Rogério, a palavra é com o senhor. Muito obrigado.
Bom dia a todos e bom dia a todas. Primeiramente, saúdo às autoridades eclesiásticas, a quais eu tenho a honra de dividir essa mesa. O presidente da Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz, o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Reginei José Módulo, o Dom Zico, carinhosamente o Dom Zico, e o secretário executivo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Sul 2, o padre Valdecir Badzinski. Cumprimento também a comissão de reflexão. Nós temos que saudar nossa equipe da Cartilha de Orientação Política de 2024, composta pelo bispo de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva, pelo assessor político da CNBB, Frei Jorge Luiz Soares da Silva, pelo padre André Bofo Mendes, da Diocese de Toledo, e ao padre Geraldo Martins Dias, da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. Aproveito ainda para agradecer ao arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, pelo apoio a esse lançamento. Também estendo a minha gratidão ao bispo de Paranavaí, o Dom Mário Spack, que me oportunizou a participação desde 2012 nas comissões da Cartilha de Orientação Política. Nesta ocasião, também estendo a minha saudação a todos os arcebispos, bispos, padres e leigos das dioceses, paróquias, metropolias e eparquias do Paraná. Como professor de Direito e de Ciência Política, também saúdo aos acadêmicos leigos da comissão, a professora doutora Clélia Peretti, a professora mestre Ana Carolina Fernandes Alves e o filósofo e teólogo Augusto Pinheiro Martins. Nesta linha, como professor, também fico honrado com a presença de minha aluna Giovana, que está na equipe da doutora Cíntia aqui da advocacia da Mitra. Então, seja bem-vindo, é uma honra ter uma aluna nessa data tão importante. Nessa linha, como também sou jornalista, não poderia deixar de reconhecer a dedicação dos nossos profissionais de comunicação, assessora da Comissão Episcopal da Comunicação da CNBB, Osnilda Lima, da jornalista da CNBB Sul 2, a Karina de Carvalho Nadal, do nosso revisor gramatical da cartilha, Alain Carlos de Carvalho, e de toda a equipe de colaboradores e voluntários da CNBB Sul 2 e demais entidades católicas. Agradeço e incluo também, que eu conheci hoje, a nossa assessora de comunicação da Cúria Metropolitana. Agradecemos também o apoio da Rádio e Televisão Evangelizar e de todos os meios de comunicação católicos e leigos que participam desta coletiva. Por fim, eu agradeço a presença de nossas autoridades. O irmão Rogério Renato Matiusi, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O assessor da Governadoria do Estado do Paraná, Eliseu Rocha. O doutor Roosevelt Arraes, representando a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, entidade também com muita honra que eu pertenço, e o doutor Roosevelt, ele é meu colega de faculdade, então seja muito bem-vindo. Também o desembargador Sigurd Bentson, seja muito bem-vindo. Eu integro o Tribunal Regional, eu faço parte como servidor há 28 anos, então nós estamos muito bem representados, seja bem-vindo. Por fim, arrematos que estamos muito honrados, o prestígio de todas e todos vocês, profissionais de comunicação, das autoridades públicas, dos representantes das entidades civis e de todas as pessoas que prestigiam esta entrevista coletiva de forma presencial e online. Estendo aqui ao agradecimento para todas as famílias do Paraná, todas as famílias do Brasil. E eu transmito esse agradecimento para as famílias através da minha esposa e do meu sogro, que para mim representam todas as famílias do Brasil. Sobre a cartilha, a Lei das Eleições, no artigo 37,
parágrafo 4º, determina que, para fins eleitorais, equipara os templos aos bens públicos de uso comum, haja vista que são locais em que a população tem amplo acesso. No entanto, a CNBB, além de orientar os católicos para o cumprimento da lei, também exerce a missão de trazer esperança de uma vida melhor às eleitoras e aos eleitores católicos. Desde 2008, as cartilhas de orientação política têm sido extremamente eficazes para o exercício da cidadania. Estamos felizes por lançar a cartilha. Estamos felizes porque estamos na sede da Cúria da Arquidiocese de Curitiba, um edifício privilegiado pela beleza e que integra o patrimônio histórico de Curitiba. Além de tudo, é um lugar abençoado pelo Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, que aqui esteve neste salão e também para seu merecido repouso em sua estada na capital paranaense, que João Paulo II repousou nesse prédio, né? Então, essa sessão aqui é abençoada. A Igreja Católica não tem partido e nem apoia candidaturas. Isto porque está comprometida apenas com o Evangelho. O papel da CNBB é estimular a reflexão, respeitando a liberdade e a vontade dos cidadãos. A Cartilha de Orientação Política 2024, de forma intuitiva, traz orientações com extensão sobre direitos políticos, propaganda e vedações legais ao pedido de votos. Também conscientiza sobre as competências dos prefeitos, dos vice-prefeitos e dos vereadores, além de evidenciar a importância dos municípios, que é o lugar onde as pessoas efetivamente vivem e estão mais dos governantes. A doutrina social da Igreja tem como finalidade a promoção da paz e a realização da democracia. Para isso, a cartilha traz dicas de proteção contra a desinformação, as conhecidas fake news, ensinando a identificar os fatos inverídicos, boatos e as informações descontextualizadas. Além disso, reafirma a segurança e a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Nessa linha, traz um roteiro intuitivo, com técnicas para identificar as imagens manipuladas por deepfakes. Isso possibilita que as eleitoras e os eleitores percebam como são produzidas as cenas que simulam a voz de pessoas vivas ou falecidas, ou mesmo criam personagens fictícios pela inteligência artificial. Para tornar mais atrativa, a Cartilha de Orientação Política de 2024 é editada em formato de almanaque, que inclui, por exemplo, uma criativa imagem do medicamento voto consciente, fortalecedor da democracia. Então, a página não está numerada, mas está aqui na página 24. Então, existe a caixinha do medicamento, e pelo QR Code, o leitor ele vai abrir a caixinha e vai ler a bula. Um artifício bem interessante de conscientização. Convido todos para abrirem a caixinha de remédio na página 24 e usar o QR Code para ler a bula do medicamento. Temos certeza de que vocês vão gostar. Para finalizar, invocamos a palavra do Papa Francisco. Papa Francisco que diz: a missão do jornalista é explicar o mundo. A missão do jornalista é explicar o mundo, torná-lo menos obscuro, fazer com que as pessoas não tenham medo de olhar para os outros, com mais consciência e mais confiança. Sei que é uma missão difícil, e é justamente por isso que encorajo a vocês a preservar e a cultivar esse sentido de missão, que está na origem de sua escolha pela profissão de jornalista. Acredito que são 3 verbos que caracterizam o bom jornalismo: escutar, aprofundar e, principalmente, contar. Storytelling é a vida do jornalista. Convido-lhes, assim, colegas jornalistas, convido-lhes para contar nossa história e serem nossos arautos da esperança. Isto porque a esperança não decepciona.
Muito obrigado e contamos com o apoio de todas e de todos para, como cristãos, garantir a realização de eleições justas e limpas. Um abraço fraterno. Obrigado, professor Rogério, pela belíssima exposição e nos lembrando tanto da equipe de elaboração desta cartilha, quanto também manifestando esse apoio à igreja, dizendo que a missão da cartilha é gerar esperança na sociedade, também orientar e conscientizar. Certamente, as instituições que prezam pelo bem da sociedade, como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a própria OAB e tantas outras instituições, pensam que o pleito eleitoral é um momento de esperança. Por isso, queremos agradecer a aqueles que fizeram as exposições e agora deixamos o espaço aberto aos profissionais da imprensa, aos nossos convidados para fazerem, se tiverem perguntas, tanto a Dom Jeremias, Dom Reginei ou para o Sr. Rogério. E pedimos que as perguntas sejam dentro do tema abordado, aqui a questão política. Aos que nos acompanham através das plataformas de comunicação, podem também fazer pergunta pelo chat. Nossa equipe vai captar as perguntas e transmitir à mesa. A palavra aberta aos jornalistas e aos internautas. Alguém gostaria de iniciar com a pergunta? Então, vou iniciar aqui com uma que chegou aqui no nosso WhatsApp. Só um minuto. Bom, recebemos aqui pelo YouTube da Arquidiocese, perguntando justamente sobre a questão de um mundo polarizado, como que a Igreja consegue e caminha para essa unidade, já que ela sempre defende a unidade, e estamos falando de política que é extremamente polarizada. A pessoa não colocou para quem perguntaria, então deixa aberto também. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado, pela pergunta sempre interessante. A Igreja, ela vai continuar a sua reflexão, digamos, sobre grandes questões que envolvem essa questão da unidade. Por exemplo, a nível civil, podemos falar da questão da polarização, mas, por exemplo, a encíclica Fratelli Tutti, ela já é um grande indicativo, a ideia de fraternidade social, em que todos somos habitantes desse planeta e todos nós precisamos ajudar até mesmo a conservar a vida um do outro, onde todos somos irmãos, é uma ideia interessante. Portanto, penso que a Fratelli Tutti como um grande sinal, como um grande texto, inclusive, com uma grande chamada de atenção. Surgiu logo após a pandemia, ou ainda não bem no fim da pandemia, mas surgiu durante a pandemia para ser um sinal mesmo de esperança no pós-pandemia. Penso que esse é um sinal. Outra questão também é importante quando se fala nos problemas do meio ambiente, por exemplo, que hoje continua sendo e é um problema, uma questão já de discórdia, que já vai provocando divisões também. Portanto, Laudato Si, Laudate Deum, são documentos importantíssimos para que se possa olhar para essas realidades. Mas também, nós não podemos esquecer que a nível eclesial está acontecendo a questão da sinodalidade, a nível eclesial, a princípio. Porém, nós não podemos esquecer que o Papa Francisco, penso que está olhando para além da Igreja, está olhando para o mundo, quando fala da questão do diálogo, da sinodalidade, para conseguirmos a paz, para
promovermos a paz, promovermos a dignidade, promovermos a justiça nos investimentos, promovermos talvez o desarmamento, né, que vai provocando tantas e tantas questões que no fim de tudo são questões que hoje estão bastante polarizadas. E para dentro, né, de nós mesmos, das nossas famílias, para dentro da igreja, como é importante trabalhar a reconciliação. A reconciliação que vem do próprio diálogo, desse encontro fundamental, mas ao mesmo tempo a reconciliação que vem da própria vivência da fé, assim por diante. Penso que são elementos importantes que já estão aí colocados e que podem nos ajudar muito a diminuirmos as polarizações que o mundo de hoje enfrenta. Bom dia, Dom Jeremias, Dom Reginei, professor Rogério Borne. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo belo trabalho que foi construído na cartilha, em nome da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral. E eu estava lendo aqui a cartilha, e ela parece que nos traz uma mensagem de moderação e apaziguamento de ânimos, de tolerância, de pensar no outro, como vocês disseram, a política como um ato de amor, e não um ato de conflito e destruição e eliminação do outro. Me parece bem evidente que essa mensagem ela é, obviamente, para eleitores, porque se nós temos, de certo modo, esse acirramento político, essa polaridade, isso se reproduz na sociedade, né? Então nós não vamos mudar os políticos sem mudar a sociedade. Eu faço essa introdução justamente para perguntá-los sobre como vai se dar essa divulgação do conteúdo da cartilha, como ela vai chegar aos fiéis, mas também aos cidadãos de maneira geral na sociedade. Então gostaria de ouvi-los todos sobre como vai acontecer essa aproximação da igreja, através da cartilha, à sociedade. A cartilha, ela já está distribuída, né, pelo Brasil, pelo Paraná. O lançamento, porque estamos já próximos, né, mas todas as dioceses compraram, muitas as paróquias compraram, ainda estão comprando, estão levando para o Brasil inteiro. Bispos continuam telefonando para o regional, para mim mesmo, né, porque sabe que estou um pouco à frente desse trabalho, pedindo orientações. A nossa orientação é exatamente que aqui nós estamos fazendo, pela primeira vez, né, que estamos fazendo a nível um lançamento, né, pelo regional, mas também estamos propondo que as dioceses façam o seu lançamento, né, mostrando assim um pouco esse diálogo que nós estamos querendo propor em vista, repito a palavra, em vista, né, de vencermos tantos vícios que prejudicam o pleito eleitoral. Para que, de fato, o nosso povo possa ter a consciência necessária, o conhecimento necessário e votar nesse sentido com uma consciência melhor formada. E a gente torce sempre mais e trabalhamos para isso, para que sejam os valores cristãos, né, como Dom Zico tão bem colocou, né, a questão da doutrina social da igreja, esses grandes documentos que hoje norteiam a nossa vida. Portanto, está acontecendo tudo isso. A gente mesmo vê, estive agora ainda há pouco em contato com o Brasil, vamos dizer assim, com bispos, líderes para lá e para cá, todos eles interessados ainda
no material produzido aqui no Regional Sul 2. A gente fica feliz, né, porque de Curitiba para o Brasil, né, para todas as comunidades, sonhamos para que todos possam ter acesso a esse trabalho. Existe um convite do Papa Francisco à melhor política. Existem várias formas, digamos, de pensar todo o processo, pensar a política. A palavra que já disse que pensar o cuidado, o bem da cidade. Eu acho que esse é o ponto de partida que a gente precisa ter, né? Cuidar a cidade. E aí é claro que alguns podem pensar que o cuidado deve ser feito desse jeito, outros desse outro jeito, né? Mas o importante, e aqui me dirijo de modo particular, trazendo uma mensagem de Jesus Cristo, o amor ao próximo. Quando a gente ama, quando colocamos isso como um ponto de partida, nós somos cuidadosos nos adjetivos, nós somos cuidadosos no tom da voz, nós somos cuidadosos na nossa linguagem, nos nossos gestos. Eu acho que o primeiro passo é já colocar, de fato, pelo menos por uma motivação religiosa, embora possa ser toda uma motivação não religiosa, mas humanista, colocar o outro como alguém importante. O outro é alguém importante. Usando a expressão do Papa Francisco, o outro, ele é meu irmão, o outro é meu irmão. O grande problema de Caim é quando ele olhou para Abel e não viu mais o irmão dele. Então foi fácil praticar uma maldade contra aquele que lhe era um estranho ou um adversário. Eu creio que uma grande contribuição da igreja para a promoção e superação dessas polarizações é resgatar este grande anúncio da Fratelli Tutti, esse grande anúncio. O outro, ele é meu irmão, olhar para o outro como meu irmão. Quanto à divulgação, Dom Jeremias disse de algumas atividades novas, o ano passado foram aproximadamente 200, ano passado, a última cartilha, foram aproximadamente 200 mil exemplares. Esse ano nós temos a perspectiva de números, se não maiores, pelo menos próximos a isso. A cartilha inova, como o Dr. Rogério nos falou, trazendo o QR Code, trazendo coisas bem concretas, que inclusive você pode tirar foto do telefone, mandar adiante para que outro possa entrar. Eu acho que aqui é o trabalho também da boa notícia, de anunciar as coisas que são boas, e todo mundo é chamado a fazer. Então essa tarefa não é só uma tarefa da igreja, é uma tarefa de todos que se preocupam com a sociedade. E no fundo todo mundo se preocupa, talvez uns menos, uns mais, mas todo mundo. Então é um convite a todos que façam uso do material. Gostei disso, tira uma foto, pega o QR Code, manda adiante. Vamos fazer uma comunicação construtiva, propositiva. Eu acho que a gente pode contribuir de modos, são tantas as alternativas. Então, a divulgação do trabalho passa pela igreja, mas também contamos aqui com a imprensa, a nossa gratidão pode ajudar muito. Um fato interessante que antes da pandemia nós tivemos uma das edições da cartilha de orientação política que chegou a 1 milhão de exemplares. Então, ele era um produto aqui do Paraná que se estendeu para o Brasil. E, desde então, ele é um produto do Brasil vindo do Paraná. Um fato interessante também é que a cartilha ela tem muitas, embora a linguagem seja acessível, tem muitas palavras técnicas, tem uma linguagem simples e bonita. Então, o que nós notamos nas paróquias do Brasil é que, para aquelas pessoas bem simples, sempre tem alguém que vai ler e interpretar essa cartilha para essas pessoas, seja da paróquia, seja da família. E, inclusive, a gente faz aqui na página, acho que 25, não, na mesma página do remédio Voto Consciente. Então, a gente formula algumas questões para reflexão. Para reflexão, porque a igreja,
ela garante a liberdade religiosa e a liberdade na religião. E dentro da liberdade na religião, nós temos a vontade do eleitor e da eleitora católicos. Então, a linguagem, ela sempre foi muito bem aceita. Nós temos tentado cada vez mais colocar uma linguagem com uma gramática perfeita, mas uma linguagem simples. Então, a cada dia, essa cartilha está mais acessível. Então, ela tem chegado para todas as paróquias do Brasil e, se não é interpretada pelo próprio católico, ele conta com uma ajuda de alguém. Então, essa cartilha, tenho muito orgulho de dizer que ela se popularizou. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta que veio aqui pelo YouTube, e ela é complementar a outra que veio aqui também pelo outro canal da CNBB. Direcionada a Dom Zico. Como conciliar entre pastorais e movimentos um direcionamento político, sem magoar ou criar afastamento das pessoas? É uma pergunta de Cascavel. E complementar, eu acredito que possa responder também, se a igreja incentiva a participação de leigos na política como candidatos a cargos públicos. O Papa Francisco, começando pela segunda pergunta, se incentiva, ele diz da nobreza da política e como uma ocasião para fazer a caridade, né? E a igreja incentiva, sim, que membros, que católicos, se coloquem à disposição, coloquem o seu nome ao pleito. Quanto mais pessoas com retidão, com boa formação, com capacidades, se propõem e se oferecem, eu creio que enriquece não só o debate, mas também a possibilidade de escolha, né? Mas a igreja, o Papa Francisco chega a dizer que é até uma obrigação do cristão ele participar da política, seja como eleitor, todos indo votar, mas também propondo, se sente vocacionado como uma missão realmente, de estar dentro da política e fazer a melhor política. Os movimentos sociais em toda a sociedade, eles são uma riqueza no sentido que ajudam-nos a ir nos questionando, embora possamos discordar da opinião de vários deles. Estamos numa democracia, ela é constituída, não é um monolito no pensamento, e mesmo dentro da igreja também temos opiniões diferentes, né? Às vezes alguns gostariam que chegasse o bispo ou até o papa e dissesse tem que ser assim e tal, é isso ou aquele, né? Alguns nos pedem até às vezes isso, é uma tentação. Quando Jesus foi discordado, os irmãos Boanerges perguntaram: Senhor, queres que mandemos raios do céu e destruamos isso aqui? Então, às vezes, a tentação de impor, mas como disse o Rogério, a liberdade religiosa e a liberdade na religião. Nós não podemos substituir a consciência de ninguém. A tarefa da igreja é uma diaconia à consciência. Então, cada cristão, cada católico, ele sempre tendo presente o Evangelho, isso tem que ser sempre algo claríssimo. Ele pode pensar diferente, mas pensar que é preciso construir a unidade, construir a comunhão. É uma tarefa. A construção da comunhão e da unidade é uma tarefa constante. Tarefa que Jesus exerceu dentro do grupo dos 12. Vez ou outra também tinha umas dificuldades entre eles. E Jesus estava ali para trabalhar, para ajudá-los a compreender a importância da comunhão, da unidade, ainda que haja pensamentos diferentes. E é justamente a diversidade, lembro Paulo, na diversidade dos dons, na diversidade de opiniões, que a gente vai construindo a riqueza, que a gente vai podendo também ir crescendo
como pessoa, como cristão, como ser humano. Mas não é tarefa simples, não é tarefa simples, mas é necessária. Então, a igreja, dentro dela também, tem que estar constantemente trabalhando e promovendo. É uma preocupação dos bispos, a questão da unidade e da comunhão. Já indo para a nossa coletiva de imprensa, de lançamento da cartilha de orientação política, mas antes de finalizar, dar a bênção final, a pedido do presidente, Dom Jeremias, nós gostaríamos de convidar o desembargador, Dr. Sigmundo, se pode fazer livremente, se quiser fazer uso da palavra nesse âmbito, tendo em vista que o senhor tem este nobre papel eleito do Paraná. Paz e bem para todos e todas. Eu quero parabenizar todos os promoventes aqui da cartilha, pela qualidade técnica da cartilha. É uma cartilha que poderia ser editada até pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela qualidade técnica, explica realmente de forma acessível, como foi dito aqui, uma linguagem bonita, o que é o processo eleitoral, explica como combater a fake news, informar as pessoas. E o meu desejo é que essa cartilha circule perante toda a comunidade, que se façam reuniões para discutir os temas da cartilha. Uma cartilha que leva a muita reflexão, ela não é assim fechada, ela propicia muita reflexão. Então eu quero parabenizar todos por essa feliz iniciativa. Como foi dito aqui, a reconciliação, a conciliação são fatores fundamentais na sociedade. Eu sempre lembro de Francisco de Assis, que no seu tempo ele ficou conhecido por reconciliar inimigos políticos. Então a política não pode ser pensada como inimizades, mas como forma de enobrecer a sociedade, como foi bem dito aqui. A esperança foi muito bem utilizada, porque nós temos que ter esperança na classe política. Eu tenho uma grande esperança na classe política. Acredito que viveremos numa cidade melhor, num Brasil melhor, através, sim, da classe política. A classe política ela deve ser enobrecida e devem ser incentivadas as pessoas a participarem aí do mundo político. Então, o Tribunal Regional Eleitoral parabeniza todos os idealizadores, os realizadores dessa cartilha, e que essa cartilha circule em todos os municípios do estado do Paraná para essa conscientização, para que tenhamos uma feliz eleição que se avizinha. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Sigurd, pela participação e a bonita avaliação da cartilha, e também a parceria do TRE neste bem comum, nesta busca de unidade e esperança através das eleições. Em nome de todo o episcopado paranaense, quero agradecer a todos que aqui se fizeram presentes e também a quem nos acompanhou pela internet, pelos meios de comunicação. Agradecimento especial a Dom Jeremias, Dom Reginei, ao professor Rogério, que se dispuseram a estar aqui conosco nesta manhã e apresentar este importante subsídio para o momento atual que estamos vivendo. Como já foi dito, é um subsídio que visa contribuir para a formação de uma sadia consciência política, pois a política é uma coisa boa, muito nobre e necessária para a nossa vida em sociedade. Gratidão aos profissionais da imprensa que vão fazer ecoar o que dialogamos aqui nesta manhã. Gratidão aos nossos convidados aqui presentes, de todos os órgãos, instituições parceiras, aquelas que querem também o bem da sociedade. Para você adquirir a cartilha de orientação política, basta entrar no site da CNBB Regional Sul 2 e fazer o acesso a ela no momento físico, muito em breve também digital. Para encerrar a nossa coletiva de imprensa, gostaria de pedir aos bispos, pessoa de Dom Jeremias, que pudesse nos conceder a bênção, e também, Dom Jeremias, a bênção a este pleito eleitoral, eleições municipais 2024.
Ficamos todos em pé para receber a bênção. Bem, eu quero ainda lembrar, Padre Valdecir, que tem dioceses, né, especialmente as dioceses do Paraná, estão ligadas conosco aqui, nos seus sites, né, a PASCUM, né, das diversas dioceses, está ligada nesse evento. Portanto, estamos aqui nos comunicando com o Paraná, né, também a CNBB está ligada, né, transmitindo esse evento aqui, portanto, falando para o Brasil também. Então, uma alegria, uma honra, né, podermos apresentar esse trabalho aqui a partir, né, de Curitiba, do Regional Sul 2, aqui da Cúria Metropolitana. E quero pessoalmente aproveitar um agradecimento especial a Dom José Antônio Peruso e aos bispos auxiliares, incluindo Dom Zico, que está aqui, mas também Dom Adenis, né, por ceder esse espaço e esse comprometimento com o trabalho do Regional Sul 2. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela presença. A esperança é o tema central da Cartilha de Orientação Política 2024, um subsídio elaborado pelo Regional Sul 2 da CNBB, com o objetivo de contribuir para a formação de uma sadia consciência política e motivar a participação no processo eleitoral. Dividida em 3 partes, a cartilha é apartidária e expressa o compromisso social da Igreja Católica no âmbito da política. Fiel ao Evangelho, a Igreja tem o compromisso de cuidar e defender a vida humana na sua integralidade. E isso se faz concretamente quando a política é exercida segundo os seus mais nobres valores, como a busca do bem comum, da fraternidade e da paz. O subsídio é didático, possui uma linguagem de fácil compreensão, traz informações sobre as eleições e o processo eleitoral, temas da atualidade e reflexões para ajudar o eleitor a conservar a esperança na política. Sua leitura e aprofundamento podem ser feitos individualmente e também em grupo. Ser cristão e ser cidadão são 2 realidades inseparáveis. Por isso, motivados pela esperança cristã, que jamais decepciona, a Cartilha de Orientação Política 2024 é um instrumento para motivar a participação no processo eleitoral, com consciência e responsabilidade. Faça o seu pedido.